Então, como que é que funciona? Primeiro vem o planeta Terra. Talvez você fique com medo desse vídeo, tá? Porque eu vou falar coisas aqui que a gente não está preparado para ouvir. É, As religiões sempre estiveram certas, todas as religiões. Existe alguma coisa que a gente não consegue observar. Está no céu? Não está no céu, a gente já foi para o céu. Tá? Mesmo que estivesse lá, o nosso corpo biológico não é capaz de observar, tá? Por quê? Porque faltam ferramentas, assim como nos cachorros, nos gatos, né? Eles têm um sexto sentido, eles têm um dom a mais do que a gente tem, né? Então nós estamos no estágio embrionário, nós somos primatas ainda, estamos na fase primata da coisa. Esse estágio ele só foi possível com a extinção dos dinossauros, tá? Então a vida humana só conseguiu prosperar no planeta Terra graças à extinção dos dinossauros. Nós não poderíamos viver junto com os dinossauros, mas eles eram necessários naquela época. A Terra tinha que ser habitada. Os dinossauros foram extintos, né? É claro que tem uma explicação, é claro que caiu um meteoro de proporções bíblicas ali que extinguiu a vida, não de uma vez, né? Mas ao longo do tempo. E a partir daí o ser humano conseguiu dar continuidade à vida terrestre, né? A vida aqui é biológica, como eu falo, né? E, e nos faltam ferramentas. Você já percebeu que a nossa existência é totalmente fragmentada? Ninguém sabe o que é para fazer aqui. Nós estamos perdidos, né? É um quebra-cabeça gigantesco, assim. Então, nós não estamos preparados biologicamente, nem psicologicamente, né? Então, nós entramos num caos social, né? Que a gente vive uma vida sem o menor sentido, nada faz sentido. Não faz sentido você acordar de manhã e trabalhar, vender 70% da sua vida em troca de comida. Não faz o menor sentido. Então, sabe o computador? Que ele é todo fragmentado. Os computadores mais antigos, né? Ele é todo fragmentado. Então, você passa um programa ali, ele vai colocando as pecinhas em cada lugar, né? Cada quadrante ali, quadradinho no seu lugar. A gente está nessa fase. Estamos fragmentados. Então, nada faz sentido para nós, não conseguimos entender, né, o nosso propósito aqui no planeta, e o problema maior é que a gente nasceu dentro desse problema, né? Então a gente não tem discernimento para entender o que era para fazer, de verdade. E a grande verdade é que o nosso propósito, o porquê estamos aqui, é simplesmente para experimentar as coisas terrestres, mundanas, né? É só experimentar. Não existe nada que a gente possa fazer que vai mudar isso, tá? Por que que a gente não consegue ver extraterrestres, alienígenas, né, com nossos maiores equipamentos, o que a gente tem de mais tecnológico? Por dois motivos. Primeiro, não temos inteligência para isso, tá? Então você pega, eu vou dar um exemplo aqui para você. Você vai pegar Albert Einstein, que é uma das mentes mais brilhantes, e você vai pegar o seu Manuel, que é aquele matuto lá da roça. A diferença de inteligência entre os dois é que Albert Einstein percebeu as coisas e nominou as coisas, deu nome às coisas e entendeu uma mecânica ali, o que não faz a menor diferença para o universo, nem para a nossa vida. O fato de você perceber uma coisa não muda em nada. Qual que é a missão do ser humano? É sair do planeta Terra? É construir mais tecnologia? Não, não é nada disso. A gente não tem essa missão aqui. A nossa única missão é experimentar as coisas terrestres. Aí você vai me perguntar, se tudo isso é verdade, o que que acontece depois que a gente morre? Pois bem, quando a gente morre, a gente vai ascensionar, a gente vai para a próxima fase. É como se fosse um videogame, a gente vai para a próxima fase. Aí sim é uma fase mais. Eu vou colocar a palavra espiritual, mas não tem nada a ver com religião, tá? É uma palavra que a gente inventou que faz mais sentido para a gente, que a gente consegue observar mentalmente, tá? Então é uma fase espiritual, onde seu corpo vai ascender a uma próxima dimensão, onde novas capacidades, né, um novo horizonte vai se formar para a gente ali. Então eu vou dar um exemplo aqui, Chico Xavier, Gandhi,
né? São pessoas notáveis que já tinham um pezinho lá e um pezinho aqui, né? Que conseguiam observar. Então, todas as religiões sempre estiveram certas, ou seja, existe alguma coisa depois, sim, existe. Você percebe como tudo funciona? Você vai para a igreja, funciona. Você vai no coaching, né, seja lá qual for, funciona. Você faz sua oração em casa, funciona. Porque a gente colocou o nosso cérebro para trabalhar na direção certa, que é a direção psicológica, tá? Não é a direção mundana. Então você não tem que fazer rituais terrestres, nada. Tá tudo dentro do seu cérebro, tá? Mas como eu disse lá no início, ele está fragmentado. Nós não conseguimos montar esse quebra-cabeça justamente pelo nosso poder cognitivo ser muito baixo. Voltando aos aliens, né, a vida fora da Terra, por que não conseguimos observar? Não temos ferramentas, tá? Que ferramenta que é essa? Biológica. Nosso olho não consegue enxergar, nosso cérebro não consegue raciocinar nessa magnitude ainda. Tem que fazer alguma coisa aqui? Alguém vai para o céu, vai para o inferno? Não, vai todo mundo para o mesmo lugar. É tudo sobre energia, tá? O que é energia? Energia é aquilo que a gente consegue sentir. É a única sensação natural, ascensionada, que qualquer ser humano consegue sentir. Você já entrou num lugar, né? Um lugar super, né? Fala, nossa, que energia ruim. Ou então num lugar muito legal, nossa, que energia boa. O que é bom e é ruim são interpretações humanas, tá? Só existe energia, não existe boa e ruim, é apenas energia. Não existe julgamento de bem e mal. Na verdade, não existe julgamento nenhum, tá? Tudo que é bem e é mal são também interpretações humanas. Então, a gente sente vibração. Você já sentiu aquele arrepio? A ciência não explica aquele arrepio, né? Que o braço que sobe, né? Do nada, assim, né? Não estou dizendo em relacionamento, estou dizendo assim, do nada, assim, você sente aquele arrepio? A ciência não explica isso. Isso é energia pura. Algumas cidades são mais energéticas, né? Como você pega aí São Tomé das Letras, Machu Picchu, né? No México, algumas cidades têm energia natural emanando da terra. Esses locais têm que ser estudados, né? Claro que tem. Se todas as pessoas, né, têm um consenso que lá tem energia, significa que o ser humano tem esse dom de captar energia. Depois que você morre, você vai virar essa energia. Depois que você nasce, você não morre mais. Porque estamos na fase embrionária, como eu disse lá, né, que é a fase biológica, depois nós vamos ascensionar para a fase energética. Nessa fase é que tudo começa a ficar mais legal, vamos dizer assim. É quando você consegue observar o cosmos, você consegue observar o universo como uma coisa só, né? Então, nossa busca aqui na Terra tem que ser para ascensionar. Quando que você vai ascensionar? Depois que você morrer. Mas tem gente que morre muito jovem, eles não vão ascensionar. Todo mundo vai ascensionar, todo mundo vai virar essa energia. Eu também não tenho poder cognitivo de entender realmente como funciona toda essa mecânica. E quem é o organizador, né? O que é a entidade por trás de tudo isso? Ninguém sabe. Você pode chamar de Deus, você pode chamar né, de Buda, de quem você quiser. Existe, né, um arquiteto para tudo isso? Existe, claro que deve existir. Os ascensionados sabem? Também não sabem, ninguém sabe o que tem depois disso. Mas é a única explicação que faz um mínimo de sentido para todos os seres humanos. E os animais são apenas elementos que contribuem para a nossa jornada aqui na Terra. Tá? Todos eles têm um propósito dentro desse planeta, né? Seja de alimentação, de proteção, tudo para servir a nós, que somos a luz, somos a centelha divina. E eternos, tá? Não se engane, daqui para frente você nunca mais deixa de existir. Você já nasceu, você já é uma centelha. Então você não vai deixar de existir. Você é eterno. Então essa é a minha opinião e é por isso que eu digo. Eles estão aqui, a gente tem pequenos fragmentos, a gente tem pequenos lapsos assim, que a gente às vezes consegue ver alguma coisa, ver um vulto, sente uma energia,
Às vezes, algumas pessoas conseguem, mas os mediúnicos, né? As pessoas mediúnicas conseguem ver mais. E é muito difícil de explicar, é muito difícil das pessoas acreditarem. Mas, na minha opinião, isso é o que mais faz sentido da nossa existência e para o nosso propósito.